galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar sobre as semelhanças, as divergências do realismo e do naturalismo. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, pessoal, antes de mais nada, vamos começar a entender uma coisa. Nós temos o realismo, tá? E o naturalismo é um desdobramento do realismo, como eu falei no outro vídeo, tá? Só que a gente precisa entender que o naturalismo é realismo, mas o realismo não é naturalismo, tá bom? Porque o naturalismo ele faz parte do realismo, tá bom? Mas o realismo não pode ser naturalismo, tá? Porque o naturalismo é apenas uma parte, uma ramificação, tá? A gente vai ver melhor mais à frente sobre isso. Primeira coisa, vamos entender o que o realismo e o naturalismo eles têm de semelhante. Bem, se vocês olharem, se vocês assistiram às aulas de romantismo, por exemplo, as aulas de romantismo eu falei que todo mundo vivia muito feliz, muito alegre, né? Aquela coisa assim muito frozen, né? Por conta do quê? Por causa da independência do Brasil, estava todo mundo muito feliz, aquele sentimento nacionalista de que tudo vai mudar, tudo vai melhorar, tudo vai ser melhor. Isso acontece? Não. Mas mesmo assim, né, você tem aí anos e anos de felicidade. A terceira geração do romantismo já começa com uma pressão abolicionista muito forte. Né, nós temos que abolir a escravidão, o império não está com nada, e aí você tem uma campanha, uma força para tentar combater isso. Beleza? Só que aí a terceira geração ela continua sendo romântica porque ela acreditava que quando a abolição da escravidão acontecesse, o problema do negro acabaria, seríamos todos iguais e não teria nenhum tipo de preconceito e viveríamos felizes para sempre. Terceira geração. Por isso que Castro Alves é romântico e não realista. Tá? E aí o que acontece? Acontece dentro disso, a sociedade começa a observar esses problemas sociais, observar a podridão das pessoas, e enquanto isso a literatura está feliz, saltitante, pulante como Bambi, né? Feliz da vida. E aí os autores começam a pensar da seguinte forma: a gente precisa combater isso, até porque qual é a principal função da literatura? A literatura ela tem uma função social muito forte, a literatura tem uma função de confronto, a literatura tem uma função de retratar a sociedade, retratar a realidade, né? E de combater. A literatura é um instrumento de denúncia social, tá? Ela é uma arma muito maior, muito mais potente do que qualquer revólver, do que qualquer míssil, qualquer arma. A literatura ela vai denunciar a sociedade, ela vai denunciar as mazelas do povo. Essa é a função da literatura. Então você vai ter três movimentos que vão se juntar para acabar com o romantismo. O romantismo ele foi algo muito forte. Né? Eu sempre falo que o romantismo nunca acabou porque a gente sempre quer um final feliz. O romantismo foi algo muito forte. Então três movimentos se juntam para acabar com o romantismo. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Falando das semelhanças entre o realismo e o naturalismo, é importante que nós traçarmos aí as principais características. Bem, principal característica dos dois, o que eles têm em comum? Ambos têm compromisso com a realidade. Claro que cada um sobre um determinado viés, mas ambos vão ter compromisso com a realidade, com o presente. Você não vai ter, por exemplo, uma história falando de passado ou futuro. Você vai ter um livro de 1881 se passando em 1881. Ou seja, a história tem um compromisso muito grande com o presente. Você vai ter uma crítica muito forte às instituições, tá? Ao governo, à igreja e à família. Principalmente o casamento, tá? Porque o casamento era a única forma que a mulher tinha de ascensão social. Então a mulher só ascendia socialmente por meio do casamento. Então, você tinha, né, aquele desejo da mulher que era pobre de querer casar com um homem rico. E às vezes essas mulheres casavam com homens muito mais velhos. Tá? Tanto é que o realismo ele vai estar muito, por exemplo, o realismo, a gente vai falar daqui a pouco, ele vai pautar muito essas questões, dessas relações familiares, essas coisas assim. O personagem do realismo e naturalismo é um personagem redondo, é um personagem denso. O romantismo era aquele personagem quadrado, né? Aquele personagem que era bom a história toda. Quem era mal a história toda. Agora aqui não vai ter isso. Aqui vai ter um personagem
redondo, um personagem denso. Você pode ser bom, mas você tem lá os seus momentos de maldade. Você pode ser um anjo, mas você tem lá uma pontinha aí que você faz umas coisinhas que não é muito certo. Todo mundo faz, todo mundo erra. Então a gente vai ter esse personagem mais redondo. Você vai ter uma impessoalidade, você não vai ter mais aquela questão subjetiva, né? Até porque o realismo, ele é objetivo, tem a objetividade, tá? Então você tem aí algo mais impessoal, tá? O herói, o protagonista é um herói problemático, tá? Talvez, em alguns momentos ele é um anti-herói, você torce por ele, mas ele é totalmente errado, tá? Ele tem problema, ele tem confrontos pessoais, ele tem confrontos psicológicos, ele tem questões mentais muito fortes, tá? Então ele é um herói problemático. Você vai ter aí um descritivismo, tá? Que é a busca por precisão. Então, se ele tiver que narrar uma determinada cena, ele vai tentar colocar para você uma precisão muito grande, para que se aproxime do quê? Da realidade, tá bom? Enquanto o romantismo era o sonho, o realismo, o naturalismo, ele vai ser a filmagem, é a câmera que vai estar traçando o que está acontecendo realmente, tá? Ambos vão ser contra a burguesia, ambos vão bater na burguesia. Claro que a gente vai ver que daqui a pouco é por uma questão mais diferente, tá? Os dois movimentos vão ser anticlericalista, então anticlericalismo, ou seja, contra a Igreja Católica, contra os preceitos da Igreja, contra aquilo que a Igreja Católica pregava e achava que era correto, tá? Vão buscar a veracidade e a verossimilhança, a aproximação da verdade, a aproximação daquilo que é real, tá? Fazendo um retrato fiel dos personagens de uma forma universal, tá? Ciúme a gente tem na sociedade em todos os lugares, em todos os tempos. Então, por exemplo, a gente quando vai fazer um retrato de Machado de Assis, a gente vai falar o quê? A obra do Machado de Assis é atemporal, porque ciúme a gente tem todo o tempo, corrupção a gente tem todo o tempo. A mesma coisa o naturalismo. Quando eu vou ler, por exemplo, o Curtiço, que eu olho os personagens, eu lembro de pessoas que eu conheço. Eu lembro de situações que eu já vivi. Eu falo assim, realmente, esse comportamento que fulano teve é exatamente o comportamento que o João Romão tem. Então a gente se aproxima, porque a literatura ela vai ter uma questão muito universal, muito atemporal. Tá bom? Nós vamos falar sobre o realismo. E o realismo, né? E o que eu falei anteriormente são as características dos dois. Agora a gente vai falar um pouquinho das características de cada um. O que cada um tem de especial? O realismo ele vai trabalhar muito com a ideia da psicanálise, tá? Vai ser muito influenciado, vai dar uma ênfase psicológica muito grande, tá? Vai dar a ideia de observação da realidade, de observar aquilo que ele está vendo. A mulher realista nas obras do realismo, ela é uma mulher sensual, ela é uma mulher que sensualiza o homem para casar, para atrair, né? A gente vai ter uma ideia da observação da realidade, é documental, né? Pois ela vai acumular documentos para retratar a realidade. Por exemplo, a gente tem a obra Dom Casmurro, e Dom Casmurro você já sabe, se você não sabe, em que planeta você está. A história gira em torno de uma suposta traição de Capitu, né? Se Capitu traiu ou não o Bentinho, e o Bentinho, e no final do livro essa verdade não é revelada. Fica a critério do leitor. E uma coisa que é interessante nós traçarmos aí dentro da obra Dom Casmurro é que o Bentinho ele vai retratando, é como se ele estivesse pegando documentos para tentar fazer uma análise da suposta traição ou não, como se ele estivesse julgando a personagem, tá bom? O autor, o personagem, é um homem extremamente racional na obra realista, então vai trabalhar muito pautado na razão, vai ser um confronto direto com a burguesia. Pensa, realismo, bate no povo com dinheiro. Naturalismo vai dar um olhar para os personagens marginalizados, tá? Então o realismo vai bater, e aí tem várias discussões que Machado de Assis, ele não olhava as causas do, mesmo sendo pobre, mulato, Machado de Assis olhava sim para essas causas, porque ele, na verdade, Machado ele batia em quem? Na elite. Ele queria mostrar a elite. Um objetivo do realismo era despir a elite. Era tirar
aquela pompa, né? Aquele homem que dá discurso de moral e bons costumes, mas ele trai a esposa. Aquela mulher que se julga ser a burguesinha da meiga recatada do lar, mas que ela está traindo o marido. Aquela pessoa que se julga o certinho, mas sabe, ele é corrupto, ele recebe suborno. O realismo ele vai bater nisso. Tá? E a gente tem muitas questões assim, né, dentro da nossa atualidade. Então o realismo ele vai ter temas políticos, tá? Políticos e sociais. Vai ser um retrato fiel da sociedade visando transformá-la. Então o realismo ele vai bater na sociedade para pautar em quê? Na transformação da mesma. Então se eu fizer da minha literatura uma denúncia social, falando das mazelas da elite, as mazelas do poder, eu vou conseguir transformar a sociedade. Então o Machado de Assis ele tinha essa função. Eu falo Machado porque Machado é o principal, tá? É o nome do realismo, né? Pensar em realismo é pensar em Machado de Assis, tá beleza? Então essa é a característica do realismo. Já o naturalismo, né? Ele vai ser uma exacerbação do realismo, tá? Então é o realismo exagerado, tá bom? Enquanto o realismo foi influenciado por Gustave Flaubert com o livro Madame Bovary, tá? Se você não assistiu, assista o filme, é muito bom, tá? O naturalismo ele vai estar baseado na obra de Émile Zola, tá bom? Vai ser a primeira aproximação da literatura com as ciências naturais. Esse contato inicial vai acontecer no realismo. Tá? Vai ter uma visão extremamente determinista do comportamento humano, tá? O escritor ele vai ser visto aí como um pesquisador científico, tá? Então o escritor ele vai estar meio que num laboratório, é um romance de experimentação de tese. O escritor ele está num laboratório olhando a sociedade, olhando o comportamento da sociedade, olhando o que a sociedade está fazendo. Enquanto o realismo vai ter uma visão mais freudiana, vai estar mais voltada na pesquisa de Freud. O naturalismo, né, vai ter uma visão mais determinista de Taine, tá? Então vai estar mais pautada na questão do determinismo de Taine. Vai dar uma ênfase no coletivo, enquanto o realismo ele tem uma ênfase no individual, é o personagem contando a sua vida, o personagem tentando entender. No naturalismo a gente vai ter uma ênfase no coletivo. Então o Curtiço, a ênfase vai ser cada personagem. O personagem principal do livro Curtiço é o próprio Curtiço. O personagem principal não é um ou dois. São cada personagem ele vai ter uma importância para aquele núcleo, né? O romance experimental de tese. O homem, ele vai agir por instinto. Então o homem, ele vai agir, deu vontade de bater, ele bateu, ele matou, ele transou, ele vai fazer qualquer coisa por instinto. E o nome desse instinto é zoomorficação. Os homens do naturalismo, eles são vistos como animais. Ao longo de toda a obra naturalista, você vai ver os autores comparando o comportamento do homem com o animal. Então fulano agiu como uma cobra selvagem, dando um tapa, né, no pescoço de fulano. Então a gente vai ter essas ideias, tá? A mulher ela é sexual, tá? A mulher ela é sexual, então se ela tiver que transar, ela transa, se ela tiver que amar, ela ama, se ela quiser usar o camarada, ela usa, diferente do realismo que a mulher é sensual, tá? E a gente vai ter os desvios de caráter muito forte. E também uma coisa, o realismo ele vai ter uma ênfase uma ênfase psicológica. Já da questão da mente humana, dos pensamentos humanos. Já o naturalismo ele vai ter uma ênfase patológica, ou seja, a sociedade é doente, a sociedade precisa de tratamento, o homem precisa de tratamento, tá bom? Então esse aí é o nosso panorama das semelhanças e as peculiaridades de cada um dos movimentos.